O telescópio James Webb é um dos maiores equipamentos da história da astronomia e o material vindo dele é espetacular. Suas imagens e dados podem nos dar uma noção melhor não só de outros corpos celestes, mas também de como foi o começo do universo físico. Você sabia que ele pode ajudar nos estudos da teoria de Stephen Hawking, que defendia a existência do multiverso? Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vamos para uma viagem. Vamos falar sobre a importância do James Webb nos estudos sobre o início do universo e também da possibilidade de existirem outros como o nosso, ou até mesmo completamente diferentes. O James Webb é capaz de detectar radiação infravermelha do espaço a 13,6 bilhões de anos-luz. Impressionante, não? Para termos uma ideia, a ciência acredita que o Big Bang e o começo do universo tenham sido há 13,8 bilhões de anos. Ou seja, o James Webb consegue ver locais como eram praticamente no começo do universo, em seus estágios iniciais. Os cientistas pretendem, com ele, estudar como as galáxias e os sistemas planetários se formaram e evoluíram. Também é possível observar buracos negros, supernovas e outros objetos distantes. Thomas Zurbuchen, da Diretoria de Missões Científicas da NASA, chegou a dizer que os astrônomos encontrariam muitas surpresas, mistérios do tipo que atualmente podemos apenas sonhar. A partir de uma base espacial na Guiana Francesa, o telescópio decolou a bordo de um foguete chamado Ariane 5. Seu espelho principal tem 6,5 metros de diâmetro. É o maior de todos os tempos já lançado ao espaço. E por isso teve que ir para lá dobrado. Seu desdobramento foi gradativo e a configuração final se completou quando chegou a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Com o formato de uma colmeia, os espelhos totalizam 18 hexágonos. Enquanto o telescópio Hubble orbita a Terra, o Webb orbita o Sol. Quando chegar no final da distância, vai atingir o segundo ponto de Lagrange, ou L2. Esse é um dos 5 pontos definidos pelo matemático Joseph-Louis de Lagrange, que são intersecções gravitacionais. Lá, as forças gravitacionais do Sol e da Terra se cancelam e, por isso, um objeto ali colocado pode permanecer parado sem muito esforço. É o motivo do JWST ficar nesse ponto, onde fica alinhado com a Terra, enquanto ela se move ao redor do Sol. A proteção solar do telescópio, ainda por cima, bloqueia a luz e o calor tanto do Sol quanto da Terra e também da Lua, permitindo a manutenção do funcionamento. Para realizar todo esse processo, foram gastos 10 bilhões de dólares no James Webb. Porém, ele ainda vai gerar muitas descobertas, tendo em vista que pode ficar em órbita por até 10 anos. Temos certeza dessas descobertas porque algumas delas já estão sendo feitas neste momento. Por exemplo, o James conseguiu detectar a galáxia mais antiga do universo. Bem, pelo menos a mais antiga que a humanidade já teve conhecimento. Em uma de suas primeiras imagens enviadas para a Terra, o telescópio conseguiu capturar indícios da galáxia que foi chamada de Glass Z13. Ela está a, pasmem, 13,5 bilhões de anos-luz da Terra. Mas se essa é a distância, como podemos saber que ela é antiga? Bom, se ela está a essa distância daqui, quer dizer que a luz demora 13,5 bilhões de anos para chegar a nós. Então, estamos vendo o estado da galáxia 13,5 bilhões de anos atrás, praticamente no começo do universo. A Glass Z13 é apenas 300 milhões de anos mais nova que todo o nosso universo. Isso é fascinante, não é?
O James Webb nos transporta tão longe que podemos até ver o passado e, consequentemente, como as coisas eram no início do nosso universo. Outro detalhe que o Webb capturou dessa galáxia foi que ela possui apenas 1.600 anos-luz de diâmetro. A título de comparação, a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Com todo esse poderio tecnológico do telescópio, poderíamos descobrir segredos ainda velados do Big Bang? Bom, se conseguíssemos ver os eventos mais antigos da nossa existência, segundo teorias do físico Stephen Hawking, poderíamos ver a criação não só do nosso universo, mas também de vários outros. A teoria do multiverso foi formulada por Stephen Hawking e alguns acreditam que descobertas feitas pelo James Webb possam ajudar nos estudos futuros. Tal teoria seria uma solução de um paradoxo cósmico criado pelo próprio trabalho do cientista e também indicaria um caminho para os astrônomos buscarem a suposta existência dos universos paralelos. Durante os anos 80, Hawking, em parceria com o físico James Hartle, elaborou uma nova ideia sobre o início do universo. A proposta dos dois usava uma base diferente da de Albert Einstein. Eles utilizavam conceitos da mecânica quântica para explicar como o universo teria iniciado a partir do nada. Conforme desenvolveram a ideia, pensaram na seguinte hipótese: o Big Bang não criou apenas um universo, mas incontáveis outros. Alguns poderiam ser parecidos com o nosso, com planetas semelhantes à nossa Terra e sociedades com indivíduos parecidos com os existentes no nosso universo. Outros universos poderiam ter diferenças pontuais, como um em que os dinossauros não foram extintos, ou um em que os seres humanos não são a espécie dominante. Já outros poderiam ser completamente diferentes do nosso, talvez sem a Terra, sem estrelas ou até mesmo com regras da física diferentes. Pode parecer estranho, mas o estudo tem equações que tornam esses cenários, de certa forma, plausíveis. Porém, uma questão foi levantada e gerou problemas para os pesquisadores. Se existem vários tipos de universos, a teoria não é capaz de prever em qual tipo nós estamos. Hawking trabalhou ao lado do professor da Universidade KU Leuven, Thomas Hertog. Ambos estavam insatisfeitos com o cenário final da pesquisa. Eles não queriam desistir e admitir que o multiverso surgiu aleatoriamente e que não poderiam avançar muito além disso. Para resolver esse problema, fizeram uma pesquisa de 20 anos que utilizou novas técnicas matemáticas para estudar o ramo da física chamado teoria das cordas. Bom, de acordo com esses novos estudos, só podem haver universos com as mesmas leis que as nossas. Ou seja, nosso universo é típico e as observações feitas no nosso podem ajudar a entender como os outros surgiram. Segundo Hertog, as leis da física nem sempre existiram. Elas se formaram depois do Big Bang, quando o universo se expandiu e resfriou. Os tipos dependem das condições físicas do Big Bang e, ao estudá-las, será possível entender melhor de onde vêm nossas teorias físicas, como surgem e se elas são únicas. Com isso, seria possível detectar a presença de outros universos ao estudar micro-ondas de radiação deixadas pelo Big Bang. Mas e os relatos de viagem entre universos? Pois é, o pesquisador os desmentiu ao dizer que acredita não ser possível viajar de um para o outro. Outra teoria de Hawking que o James Webb pode ajudar a elucidar é sobre a matéria escura. Ela representa mais de 80% de toda a matéria do universo. Gera gravidade extra e não interage com a matéria comum. Só sabemos que ela existe por causa de efeito gravitacional em corpos celestes como estrelas e galáxias. Em 1970, Stephen Hawking disse que a matéria escura poderia ser feita de buracos negros formados nos primeiros momentos do Big Bang.
Bolsões de matéria poderiam atingir espontaneamente as densidades necessárias para fazer buracos negros, o que teria inundado o cosmos com eles antes de qualquer estrela surgir. E como James Webb poderia ajudar? Bom, um estudo está sendo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e da Agência Espacial Europeia com base nos dados do telescópio. O objetivo é rastrear a origem de buracos negros muito antigos e relacioná-los com a massa detectável de matéria escura presente na parte conhecida por nós do universo. Bem, a expectativa é que o James Webb ajude bastante a ciência a pesquisar melhor e a descobrir os mistérios desses tempos longínquos do início da existência física. Caso consiga ver objetos a 13,6 bilhões de anos-luz, como é o esperado, o telescópio poderá ajudar muito na teoria do multiverso de Hawking. Se a teoria não for confirmada ou refutada pelo Webb, talvez por algum outro grande telescópio ainda mais avançado que seja lançado pela humanidade, como, por exemplo, o Grande Telescópio de Magalhães. Ele terá um espelho com uma área de coleta de luz equivalente a 368 metros quadrados. E com isso, ele será 4 vezes mais poderoso que o James Webb e 200 vezes mais poderoso que qualquer outro telescópio de pesquisa. Por enquanto, espera-se que o Grande Telescópio de Magalhães, o GMT, seja lançado daqui a uns 10 anos aproximadamente. Podemos ter certeza que os próximos anos serão de descobertas incríveis para a astronomia. Você acha que existem outros universos? Será que em algum lugar há alguma pessoa exatamente como você? Deixe seu comentário e não se esqueça do like. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!